Se sentes tristeza ou provações vir, Deus Lucas promessas ouvida. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida. E os que têm fé em breve verão Deus Lucas promessas ouvidas. Se sofres e gemes na forja da dor, Deus dá a tua alma ferida consolo sublime com voz de amor. Deus Lucas promessas ouvidas. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida. E os que têm fé em breve verão Deus Lucas promessas ouvidas. Se laços estreitos a morte romper, iremos com fronte erguida, no além nossos entes queridos rever. Deus Lucas promessas ouvidas. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida. E os que têm fé em breve verão Deus Lucas promessas ouvidas. Obrigado, Pai, nós te adoramos, ó Pai. Nós te glorificamos porque o Senhor tem muitas promessas para nós, meu Pai. E é isso que alegra o nosso coração. E estarmos na Tua presença, Pai, sabendo que um dia estaremos Te louvando por toda a eternidade. Pai, conserva sempre firme a nossa fé. Conserva sempre firme e fortalecido os nossos corações. E abençoa o Teu povo nesta noite. Fala conosco ainda através da Tua palavra, Pai. Eu estou orando, Pai, no nome de Jesus. Agradecidos, Pai, para a Tua glória que eu estou orando. Amém, Jesus. Amém. A palavra está com o nosso irmão Heleno. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Deus nunca as promessas ouvida. Deus nunca se esquece de suas promessas, né, irmãos? A palavra dele nos dá prova disso. Quando nós acompanhamos a palavra profética, quando nós lemos, estudamos a palavra profética, nós podemos entender que Deus nunca deixa de cumprir as suas promessas. O Senhor nunca deixou de cumprir aquilo que Ele falou ou que Ele tem falado. E nós vamos, muito em breve, nós iremos ver que realmente, né, irmãos, tudo que Ele prometeu estará se cumprindo, muito em breve. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 21. Glória a Deus. Hoje nós queremos encerrar o Apocalipse, para quando o pastor chegar, então ele começar um novo estudo, né, irmãos? Uma nova parte, um outro estudo que eu não sei se os irmãos vão, se ele vai pedir para que os irmãos escolham ou se ele já tem alguma coisa já pronta para isso, né? Apocalipse capítulo 21, nós paramos na Nova Jerusalém. E no versículo 15 em diante: e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios.
e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Pai amado, nós louvamos, agradecemos por esta palavra, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor nunca se esquece das tuas promessas, e por isso nós confiamos que o Senhor, nesse instante, tem estendido as tuas mãos de graça sobre esta igreja, sobre este povo, e ó Pai amado, nos dando a certeza de que muito em breve estaremos na Jerusalém Celestial, ó Pai, participando das boas do Cordeiro, com todos aqueles, ó Pai, que conosco, ó Pai amado, têm entregue suas vidas ao Senhor. Estaremos muito em breve, ó Pai. Nós te agradecemos por esta tão grande esperança que temos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Então, irmãos, nesse capítulo, nessa parte do Apocalipse, nós não temos muita coisa a falar. Por quê, irmãos? Porque aqui o João está passando as medidas da cidade e de que forma ela é formada, construída. Dá aqui uma relação de pedras preciosas e nos mostra que a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Agora, eu creio, como a maioria das pessoas que nós conversamos e discutimos o assunto, que na verdade João comparou, quando João viu a beleza da cidade, ele não achou, não encontrou palavras para expressar tão grande maravilha. Então ele usou os nomes que ele conhecia: ouro puro, semelhante a vidro puro, os fundamentos. Então ele começou a trazer ali, colocar o nome daquelas pedras ali. Talvez até seja realmente essas pedras. De qualquer forma, se for, são pedras preciosas, são coisas realmente que chamam a atenção. Agora, alguém traduziu essas primeiras palavras aqui de João, depois do versículo 15, traduziu as medidas da cidade. E diz aqui que o anjo mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E aqui interessante, irmãos, alguém fez um folhetinho. Esse folhetinho aqui, irmãos,
Essa aqui na verdade é uma Xerox. É da missão Pedra Viva, lá na Vila Mariana. E eles fizeram isso aqui para chamar a atenção daquelas pessoas que acreditam em UFOs, né? Naves espaciais, discos voadores, seres extraterrestres. Então eles fizeram esse folheto para distribuir, e eles traduziram numa linguagem em que aquelas pessoas que são fanáticas por UFOs ou por OVNIs vão ler e vão entender e vão receber uma mensagem, na verdade, uma mensagem cristã. Então ele fez essa tradução. Veja bem, irmãos. Procedendo de algum lugar do universo desconhecido pelos cientistas, a maior e mais bela espaçonave jamais imaginada pelo ser humano foi vista em direção à Terra a uma velocidade ainda ignorada. A misteriosa máquina sideral é tão extraordinariamente grande que, se pousasse no Brasil, tomaria rigorosamente 61% do território nacional. Abrangeria, a saber, um quadrilátero que, começando em São Paulo, numa linha imaginária, passaria por Sergipe, Ilha de Marajó, Rondônia e fecharia em São Paulo. De conformação cúbica, a lanços reluzente, a semelhança do cristal. Essa incrível cosmonave possui as seguintes dimensões, tanto de largura quanto de comprimento e ainda de altura. Ela mede em torno de 2.220 quilômetros. Isso corresponde conseguintemente a um cubo gigantesco, cujos lados, tanto horizontais como verticais, teriam uma distância aproximadamente que vai de Santos a Aracaju. Para se ter uma ideia da extraordinária capacidade demográfica desse notável engenho espacial, bastaria levar a cifra 2.220 à terceira potência, e teremos como resultado o número 10 trilhões, 941 bilhões e 48 mil quilômetros cúbicos. Se imaginarmos, nesse caso, um edifício cujos apartamentos medissem 45 metros, tanto de largura como de comprimento e ainda de altura, ou seja, tivesse exatamente 91.125 metros cúbicos, bem como, considerando que se cada um desses apartamentos pudesse acolher em média 5 pessoas, essa maravilhosa astronave poderia abrigar folgada e confortavelmente uma população astronômica acima de 438 trilhões de pessoas, isto é, mais de 3.000 vezes a população que até hoje viveu neste planeta, estimada em 140 bilhões de seres humanos. Lembre-se, porém, de que ainda sobraria uma área de 27% do total da espaçonave que poderia ser destinada à circulação, intercomunicação e etc. Todavia, não é somente a grandiosidade dimensional dessa magnífica cosmonave que impressiona a diminuta mente humana. O que verdadeiramente deixaria os mais eminentes cientistas terreais espantosamente confusos são os materiais raros com os quais ela foi construída, intensamente iluminada, como se fosse uma prodigiosa pedra de jaspe, transparente como cristal. Essa supernave espacial foi elaborada com ouro puro, semelhante ao vidro, mais límpido de que jamais se ouviu falar. Não haveria, obviamente, algo mais lindo em todo o universo. Possui 12 notáveis portas vestibulares, permanentemente abertas, construídas inteiramente de pérolas, formando cada uma delas uma única pérola. Os fundamentos da muralha que protege o convés e que circunda toda a espaçonave foram ornamentados com os minerais mais nobres que até hoje conhecidos, como, por exemplo, esmeralda, safira, crisólito, berilo, jacinto e etc. Nós demos aqui a relação no texto, né, irmãos? Assemelhando-se a um portentoso palacete cristalino, esplendorosamente belo,
O fascinante veículo sideral possui também um admirável logradouro público, construído totalmente de ouro transparente. Todo grande edifício que se preze não deixaria de ter uma linda e bem cuidada praça de lazer. Este, porém, superou todas as expectativas. Diante de tão grande riqueza, não haveria em nossa moeda corrente, tampouco em qualquer outra moeda do mundo, a mais forte que houver, nenhuma cifra monetária que pudesse representar o valor real dessa astronave. Certamente, ultrapassaria muitas vezes o valor de todas as riquezas existentes no mundo, quer minerais, patrimoniais ou culturais. Considerando que uma extraordinária máquina espacial de tão grande capacidade demográfica, a semelhança de uma gigantesca cidade, jamais poderia ter sido concebida sem levar em conta a importância da água potável, bem como a indispensável vegetação, não é sem motivo que esse monumento interplanetário inclui não somente um rio de águas cristalinas, como também um plantio de vegetais denominados árvore da vida, cuja folhagem serve para dar saúde aos seus habitantes. Embora ainda ninguém saiba onde nem quando essa astronave pousará na Terra, uma vez que também não se sabe a que distância ela se encontra de nós, bem assim, a que velocidade se aproxima deste planeta, é todavia notoriamente conhecido que o fantástico aparelho sideral foi visto pela primeira e última vez há mais de 1890 anos. Amém, irmãos? Foi bem bolado, né? Então, quando João viu, faz mais de 1890 anos que ele viu. Então, ela já deve estar bem perto de nós, né, irmãos? Ele colocou nessa linguagem extraída aqui desse texto que nós lemos aqui, de Apocalipse 21, do versículo 15. Foi uma missão Pedra Viva, lá na rua Domingos de Moraes, na Vila Mariana. Então os irmãos vejam que a pessoa lê, muitas vezes a pessoa lê a Bíblia e não entende muito bem. Mas ele lê um texto desse aqui, ele chama a atenção. Puxa vida, o que é isso? Claro, nós sabemos que não é uma nave espacial, né, irmãos? O texto está se referindo a Jerusalém celestial, que Deus tem preparado para todos os que vão ser salvos, a todos, que diz aqui o texto, no versículo 27, que não entrará nesta cidade coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A condição para que nós entremos nesta cidade é ter o nome escrito no livro da vida. Irmão, e siga. Não conheço, não. Eu só conheço o folheto, mais nada. Não conheço. Acho que foi, o nome da pessoa está aqui, Pedro Liasque Filho. Deve ter sido a pessoa que montou, né, o folheto para distribuir. Porque tem esses congressos de OVNIs, né, de UFOs. Então essas pessoas, tudo que está ligado à nave espacial, eles gostam de ler, né? Então eu achei que eu considero válido, irmãos, porque evangeliza. A pessoa vai perguntar, puxa, mas o que é isso aqui? Aí a pessoa evangeliza, né? E depois, no final do folheto, ele complementa colocando os capítulos de Apocalipse e tal, né? Ele fala do Senhor Jesus, é que eu não vou ler porque nós já somos crentes, então não há necessidade de ler o restante do folheto, né, irmãos? Então aqui fala que foi tirado, que foi João que recebeu essa visão, tal, e que está em Apocalipse, no capítulo 21, 22, tal. Quer dizer, aí a pessoa vai ver que realmente toda essa ideia que ele tem de que existe disco voador, seres extraterrestres, aí tudo e que aparece aqui na Terra, isso aí tudo é balela, né, irmãos? Que o diabo está por detrás de todo esse movimento aí de OVNIs, de UFOs, e que aparece aí ET não sei aonde, ET mas não sei aonde, de chupa-cabra, de não sei mais o que. Isso aí é tudo satânico, né, irmão? Satanismo. Nós sabemos que os verdadeiros extraterrestres que virão aqui são os anjos do Senhor, aqueles que já estão na glória, né, irmãos? E que estão aguardando o arrebatamento da igreja. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está conosco. Interessante aqui no texto fala que lá não há templo. Por que não há templo
na Nova Jerusalém, irmãos? Porque Deus é o templo. O próprio Jesus Cristo é o templo, né? Como hoje, irmãos, lembra que eu falei terça-feira passada, do valor do templo, desse templo aqui? Lembra que eu falei? E que eu disse que você é o templo, que você é a importância. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque hoje a igreja encontra-se nesta dimensão, na terra. Estamos vivendo aqui neste planeta. E nós temos sobre a igreja, sob o comando da igreja, o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita naqueles que fazem parte da igreja. Então, por isso que hoje você é importante, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Não existe nada mais importante do que você, no sentido de que você é o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Agora, quando Cristo arrebatar a igreja, que nós formos até a Jerusalém Celestial, que formos a Nova Jerusalém, aí, irmãos, vai se inverter a situação. Aí nós vamos estar no templo que é Deus. Porque ali Deus habita, ali o Espírito Santo habita, ali Jesus habita. Então não precisamos mais de templo. Aí nós vamos estar em perfeita comunhão com o Pai, em perfeita adoração, gozando de tudo isso que o Pai preparou para nós. Sabe uma coisa, irmãos? Eu costumo sempre tomar por base um texto de Lucas no capítulo 10. E eu gosto muito desse texto, porque muitas vezes, irmãos, quando a gente prega, quando a gente faz algum trabalho para Deus, nós começamos a encher nossa bola, começamos a achar que somos o bicho da goiaba, como fala o pastor Altair, né? O sujeito, eu acho que ele é o bicho da goiaba. Mas veja bem, irmãos, aqui no capítulo 10 de Lucas, Jesus falou algo muito importante para os apóstolos e para os discípulos que estavam ali com ele. No versículo 17 até o versículo 20, os irmãos acompanham aí, veja só. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Aí, irmãos, você pode complementar esta palavra com Mateus Mateus capítulo 7, versículo 23, se não me engano, que Jesus, aí você lendo esse versículo e lendo esse outro, você vai entender por que Jesus falou assim: olha, você não se alegre porque os demônios se sujeitam a você, não. Mas antes se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Veja bem o que Deus fala, o que o Senhor Jesus fala no versículo 21 em diante do capítulo 7 de Mateus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo deixa eu ver aqui, eu perdi o versículo. No versículo 27, nós encontramos o alerta: só entra na cidade quem está com o seu nome escrito no livro da vida. E nós sabemos que o único caminho que tem para se escrever o nome no livro da vida é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu creio que já fizemos isso. Agora, eu falei para alguém segunda-feira passada, nós estávamos fazendo um discipulado, e eu falei para aquela pessoa: escuta, só existe uma pessoa que pode riscar o seu nome do livro da vida.
É você mesmo. Vocês vão entender isso? Só eu, Heleno, é que posso riscar o meu nome do livro da vida. A partir do momento em que eu nego Jesus, a partir do momento que eu viro as minhas costas para Deus, que eu rejeito tudo que Deus tem preparado para mim, então meu nome é riscado do livro da vida, mas não porque Deus quer riscar, porque eu risquei. Então Jesus fez aqui, olha, vocês estão contentes porque os demônios se sujeitam? Ora, eu dou poder para que vocês pisem serpentes e escorpiões, e em toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Agora, vocês estão alegres por causa disso? Fiquem alegres, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque lá naquele dia, muitos ficam lá me chamando de Senhor e de Senhor, e que expulsa demônios, e fala língua estranha, e opera sinais e prodígios, mas praticam a iniquidade, não vos conheço. E esse texto, irmãos, esses dois textos aqui, está falando de cristãos, de pessoas que conhecem o Evangelho, de pessoas que conhecem Jesus. Então, alegre-se sim. A minha alegria deve ser a de que meu nome está escrito no livro da vida, porque somente assim é que eu vou herdar a Jerusalém celestial. Tá? E nós sabemos, todos sabemos qual é o caminho. O caminho é o Senhor Jesus. Se nós nos afastarmos dele, lá em Hebreus fala assim, que o justo viverá da fé, e se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Se eu não me engano é Hebreus 12, se eu não me engano. Deixa eu ver. 10:38. Então vamos ver aqui o texto, né, irmãos? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, tudo, irmão, gira em torno de que eu é que abro mão desse direito. Eu estava comentando agora com o Crucite, e ele disse que tem um irmão aí que lê um salmo e chora. É o primeiro amor, né, irmãos? Como atrai, como é gostoso, a novidade de vida. Mas muitas vezes, quando passa aí 20, 25 anos de fé, tudo é normal, tudo é comum. E até aquilo que a pessoa defendia no passado com veemência, a santidade, a questão da moral, ele já abre mão. Nós não temos visto isso, irmão, no nosso dia a dia. Nós temos visto aí igrejas inteiras, denominações inteiras abrindo mão do direito à santidade. Tem me preocupado muito, irmãos. Até a nossa própria denominação, abrindo mão do direito à santidade. E eu não sei porquê, irmãos. Jesus fala que nós não temos que ser iguais ao mundo. Nós temos que viver no mundo, mas nós não somos iguais ao mundo. Nós não somos cidadãos deste reino. O nosso reino é o reino celestial. Está aqui, está descrito em Apocalipse. Mas para que eu possa herdar esse reino, eu tenho que ter um título de eleitor. E esse título chama-se o nome escrito no livro da vida. E eu tenho que estar com as minhas vestes brancas, limpas, puras, para poder entrar neste reino. Então, muitos vão falar, mas Senhor, eu preguei, eu expulsei demônios. Senhor, eu falei línguas estranhas. Senhor, eu era um teólogo formado e tantas outras coisas. Eu não vos conheço. O seu nome, sabe, irmãos, eu sou um daqueles que compartilham da ideia de alguns teólogos, de que o livro da vida vai estar lá no dia do juízo final. Lá, aqui em Apocalipse 20, fala que o livro da vida vai estar lá no juízo final, do versículo 11 até o versículo 15. Inclusive no versículo 15 ele fala, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu apoio uma linha, eu aceito uma linha de pensamento de alguns teólogos aí, que diz o seguinte: por que que o livro vai estar lá?
qual que é a intenção de Deus de apresentar o livro da vida no juízo final? É que, vamos dizer, por exemplo, Heleno, arrebata a igreja, Heleno não sobe. Passa a grande tribulação, Heleno nega Cristo. Aí eu morri e tal, e estou lá no infernão, né, irmão? Queimando lá. Vou passar 1000 anos lá queimando no inferno, mais de 1000 anos. Aí no juízo final eu me levanto. Vai ter a última ressurreição, que é a segunda ressurreição, né? A Bíblia fala que bem-aventurados que participam da primeira ressurreição. Mas eu fui na segunda. Pronto. Aí, né, já tá 1-0 para Deus. Aí eu chego lá. Mas, Senhor, eu sou Heleno, eu presbítero, tal, e, né? Bom, e daí? Não, mas eu quero ver meu nome aí. Meu nome está escrito no livro da vida. Aí ele vai abrir lá o livro, irmão. Bom, então você vai para o lago de fogo e enxofre, Helena, porque o teu nome não está inscrito no livro da vida. Aqui, ó. Não está aqui o teu nome. Então é por isso, irmãos, que esse livro vai estar lá no juízo final. Porque muitas pessoas irão questionar a Deus. Muitas pessoas vão falar, não, o Senhor está sendo injusto comigo. E está bem claro na Bíblia, o texto diz claramente, irmãos, que só entra no céu quem está com o nome escrito no livro da vida. E aí, como eu vou ser questionado, o meu nome não vai ser achado no livro da vida. Como eu vou questionar? Olha, o seu nome não está escrito aqui. Tá, irmãos? Então, por quê? Porque eu abri mão da minha salvação. Eu já contei, não sei se contei aqui ou se foi na classe da escola dominical, tinha um pastor, um jovem pastor, começou a pregar, humilde, um homem, daqueles homens que realmente começam um ministério brilhante e vai em frente, começou a pregar e ganhar alma para Cristo, e um movimento tremendo na igreja. Aí, com o passar dos anos, ele abdicou de toda a santidade, abriu mão do direito de ser santo, e começou por detrás dos bastidores. Então, como ele era uma pessoa muito popular, muito carismática, então a andar com as garotas da igreja, com as moças da igreja, a sair com essas moças, ir aos motéis e tal, e tal, e tal. Numa dessas viagens dele, ele bateu o carro e morreu. Foi para o inferno. E certa feita, Deus pegou uma irmã e levou lá no inferno, e o Senhor Jesus passeando com ela no inferno, mostrando a situação daquele povo, encontrou aquele pastor lá e o pastor pregando para a multidão no inferno. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele pregando no inferno. E aí a irmã perguntou para Jesus, mas Senhor, que negócio é aquele? Por que aquele homem está pregando o evangelho? E Jesus contou essa história que eu falei para os irmãos. Ele começou humilde, exaltou e adulterou e morreu e veio para o inferno. Aí quando ele viu Jesus, ele falou assim, Senhor, olha agora eu estou pregando a verdade, agora eu estou pregando o evangelho. Ele falou, meu filho, agora é tarde, não tem mais jeito. Você perdeu a sua chance, perdeu a sua vez. Irmãos, enquanto a vida há esperança e a chance da pessoa entrar no reino dos céus, mas eu não posso apagar o meu nome do livro da vida. Eu tenho que permanecer firme, eu tenho que permanecer fiel a Deus. Nada pode me afastar do amor de Cristo. Nada. Eu posso viver mais 50 anos nesta terra. Eu tenho que manter minha fé viva. Porque é o que vai fazer com que eu entre no reino dos céus. Eu aceitei a Jesus há 23 anos atrás, no dia 8 de outubro de 1977. Mas se eu não manter essa chama viva, irmãos, ela morre, eu morro e vou para o inferno com todo o conhecimento que eu tenho da Bíblia. Vocês vão entenderam? Então, se você quer entrar na Jerusalém Celestial, faça por onde nunca o seu nome ser riscado do livro da vida. Então você não comece a olhar para A, nem olhar para B. Olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então eu não posso olhar para o Erci, nem para a irmã Catarina.
Apesar que Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu devo olhar para o irmão assim naquilo que eu sei que eu posso imitá-lo. Agora, não falar assim, não, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não, eu tenho que fazer o que ele faz, ele tem que viver o que ele fala. Então os irmãos olhar para mim tem que ver que eu faço o que eu falo. O pastor tem tocado nessa tecla. Nós devemos ser exemplos para o próximo. Mas se aquele próximo cair, eu não posso cair com ele. Eu tenho que olhar para Cristo. É o autor da minha fé. Então, se eu sou exemplo nesta igreja, os irmãos devem olhar assim, naquilo que eu sou exemplo, vamos olhar, e eu tenho que ser exemplo. Se eu estou falhando em algum ponto, eu devo melhorar. Para que os irmãos possam olhar para mim e falar, não, eu posso seguir os passos desse irmão, que eu vou junto com ele para o céu. Agora, se o Heleno cai, irmão, você tem que continuar olhando para o céu. Não é para o Heleno que caiu. O Heleno caiu, opa, não, mas Cristo está lá. Heleno estava olhando para Cristo, que era o alvo. Se Heleno baixou a vista e caiu, irmãos, você deve continuar em frente. Nunca desistir. Eu conheci muita gente, irmãos, que desistiram no meio do caminho e perderam salvação. Amém. Então vamos continuando aqui no 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, irmãos, este livro de Apocalipse, toda a mensagem que o Senhor passou, transmitiu para João, ele afirmou, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Os irmãos, vejam que nós vamos estar numa glória eterna. Diz aqui o texto, no versículo 5, que não vai haver noite, não vamos precisar de lâmpada, não vamos ter racionamento de energia, nada disso, irmãos. Por quê? Porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. A nossa mente, irmãos, não consegue atingir esta magnitude. Se você for mexer lá na sua mente, você não vai conseguir entender a grandeza de tão grande coisa que Deus tem preparado para nós. Isso que João passou, que Deus deu aqui, irmão, foi algo assim para alegrar a igreja, porque a igreja daquela época estava tão perseguida e as pessoas estavam vivendo de uma forma tão aflitas, que o Senhor falou assim, olha o que está aguardando. Se você vai ser mártir, enfrente a morte, porque o que aguarda você é algo extraordinário. E então, irmãos, antes de Cristo voltar, nós teremos muitas surpresas. Nós iremos passar por muitas perseguições, por muitos sofrimentos. A igreja no Brasil, fora do Brasil, aonde houver um cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro, irá pagar, talvez até com a própria vida, para honrar a fé em Cristo. Então o Senhor disse que essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Olha, irmãos, mais de 1800 anos, quase 1900 agora, e ele falou as coisas que em breve irão acontecer. Em breve. Mas Deus é tão longânimo, Deus, ele é tão longânimo, irmãos,
que ele sabe que se Cristo voltar hoje, muitos irão ficar. Muitos irão perder a salvação. Então ele fala assim, não, eu vou permitir que o dia de amanhã aconteça, porque eu quero ver mais centenas de milhares de almas se achegando aos meus pés. Aí amanhã ele vê toda essa situação do planeta, o mundo está no caos, e ele fala, não, eu vou dar mais um dia para este planeta, para que essas pessoas possam se achegar aos meus pés, uma chance a mais. E muitos até têm recusado, têm blasfemado, muitos têm desviado dos caminhos. O Senhor fala, olha, essas coisas vão acontecer em breve. E ele foi adiando. Já se vai a quase, depois desta revelação de Apocalipse, já vai a quase 2000 anos que as coisas estão sendo adiadas. Porque Deus é longânimo. Interessante que Jesus fala assim lá, se não me engano, em Mateus 24, ele fala assim, olha, se não fosse pelos escolhidos, aqueles dias não seriam abreviados. Depois que a igreja foi arrebatada, se não fosse pelos escolhidos, irmão, Deus já ia destruir tudo. Mas ele abreviou aqueles dias, porque ainda tem muitas pessoas escolhidas que vão aceitar Cristo na grande tribulação, milhões vão aceitar Cristo. Então Deus abreviou, porque a grande tribulação vai ser tão grande, irmãos, que as pessoas se passarem como hoje, por exemplo, 20, 30 anos, muitos não iriam conseguir. Então, porque vão ser só 7 anos, os dias foram abreviados, e aí então muitos irão entrar no milênio. Pois não? Exato. Então, você vê que o homem tem é tão fraco, né? Porque imagina só, ele estava envolvido, vai saber quantos dias gastou nessa revelação, né, irmão? Eu não creio que foi só um dia que Jesus veio e mostrou para ele. Passaram-se vários dias ele ali preso e o Senhor mostrando para ele tudo isso. E depois aconteceu esse fato aqui no versículo 8, que João já atordoado ali, talvez cheio, vendo toda aquela glória, e se ajoelhou para adorar o anjo. Oh, não faça isso, como diz no versículo 9. Ele disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Irmãos, adora a Deus. E hoje é tão comum, né, irmãos? Hoje existe aí um avivamento aí no meio idólatra, para que se adore os anjos, né? Tantas pessoas adorando anjos. Você chega nas casas das pessoas por aí, é cheio de anjinhos assim, tal, um anjinho na parede, outro em cima dos armários, tal. Livros sobre anjos. Você vai nas livrarias, nos mercados aí, você encontra lá livros sobre anjos cabalísticos, anjos não sei de quê, anjos. Isso aí tudo é besteira, irmãos. Que não é de anjo cabalístico, que nada. Isso aí é tudo invenção de Satanás. Anjos foram criados para Deus, para ministrar, para servir a igreja, para estar ministrando. É isso. Aqui, irmão, aqui tem anjo. Talvez eu esteja até pegando em um aqui agora. Não é verdade, irmão? Mas eu não estou vendo eles. Agora eu vou adorar um anjo. A Bíblia diz que nós haveremos de julgar os anjos. Por que nós vamos adorar a criatura? Ele mesmo falou, adora a Deus. E o irmão viu aí como é que se diz? Como é a palavra que pode usar aqui, irmã Ruth? Quando alguém quer e o outro não quer. Uma contradição. Satanás chegou para Jesus e falou assim, olha, eu te dou todos os reinos se você me adorar. Interessante, né, irmãos? Eu estava lendo, eu não sei qual foi o livro que eu estava lendo esses dias agora, e o autor falou o seguinte, que a missão de Jesus Cristo aqui na Terra foi resgatar a humanidade. Não é verdade? Foi nos resgatar porque estávamos perdidos. E veio trazer o reino de Deus a nós. Interessante que Satanás chegou para Jesus e falou assim, olha, está vendo esses reinos do mundo? Ele mostrou para Jesus, irmãos, todos os reinos.
E falou: se você me adorar prostrado, são todos seus. Então o Satanás, irmãos, ele queria dar todos os reinos do mundo para Jesus, sem que Jesus fosse ao sacrifício da cruz. Ora, se Jesus fizesse isso, tornaria-se inválido todo o sacrifício de Jesus. Ali, a vinda dele à terra teria dado em nada. Mas o diabo, astuto, sabendo que Jesus é Deus, né, falou: me adorem. Naquela estrutura frágil do homem que ele estava, né, irmãos? Naquela posição humana, me adore. Se você me adorar, eu te dou todos os reinos. Para que você vai passar pela cruz do Calvário? Tem necessidade disso? Não. Me adore, está aqui, ó. E automaticamente os reinos sendo seus, os homens também são teus. Ora, quem manda nos reinos, senão o rei ou o imperador? E todos que estão habitando no reino pertencem a ele. Por isso que Jesus veio nos resgatar das garras de Satanás. Irmão, você queria falar uma coisa? É verdade. Então, irmãos, ele queria que Jesus pegasse os reinos da terra sem o sacrifício. Se Cristo faz isso, irmãos, nós estávamos perdidos. Agora, esse anjo de Apocalipse aqui, irmãos, quando João viu aquilo, toda essa glória que nós lemos aqui, todos esses fatos relatados, ele se prostrou. Quando ele se prostrou, o anjo falou: não. Aqui é o contrário. Adore a Deus, não a mim. Eu sou teu conservo. Ou seja, eu e você somos servos do Deus Altíssimo. Então, um não deve adorar o outro. Aqui, irmãos, neste ambiente que estamos aqui, neste templo, um não pode adorar o outro. Nós temos que adorar o Deus Altíssimo. É a Ele que devemos adorar. Eu não posso adorar o Crucite. Crucite. Não, é o homem de Deus. Mas eu e o Crucite adoramos a Deus. É isso. Esse é o mandamento de Deus. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e somente a Ele prestarás culto. É dessa forma, irmãos. E aí o anjo disse ainda para João, no versículo 10: e disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Irmãos, é interessante isso, né, irmãos? Tem dias que eu paro para pensar nisso, falo: mas Senhor, o Senhor falou que o tempo estava próximo. E já se vai quase 2000 anos, Senhor. Aí Deus fala outra vez comigo: olha a minha longanimidade, se não fosse isso você estava no inferno. Entendeu, irmão? Olha a minha longanimidade, olha teus filhos aí, olha. Quantos estão nascendo hoje nas maternidades? Quantos? E quantos irão nascer amanhã? E quantos irão nascer na quinta-feira? Quantos irão nascer na sexta, no sábado, no domingo? E todos esses estão tendo oportunidades. Se Cristo não voltar, irmão, daqui a 10 anos, já pensou quantas pessoas irão nascer neste mundo e terão a oportunidade de aceitarem a Cristo como Salvador e de subirem para a glória? Já pensou? Então, o anjo falou: olha, não cedes este livro, o tempo está próximo, já vai quase 2000 anos. Claro, não tenho dúvida. Como nós aqui que estamos todos presentes aqui somos irmãos, devemos amar a todos e amar os que estão de fora. Aqueles que estão fora, aqueles que não pertencem ao nosso arraial. Porque muita gente fala assim: não, vamos amar esse irmão que está aqui, é fácil, irmão. O difícil é amar quem está lá fora. É amar aquela pessoa que está lá fora sofrendo, ou que não esteja sofrendo, ou que até seja o seu perseguidor, que persegue você todos os dias, mas amá-lo também. Paulo fala que nós devemos alimentar o nosso inimigo. Ah, irmão, alimentar o irmão é fácil, né? Agora eu quero ver alimentar o inimigo. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E Deus se fez amigo nosso, morreu na cruz para nos aproximar dele.
quem é justo, no versículo 11, quem é justo, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora. Aí que tem um problema, né, irmãos? Quem vai ficar de fora, irmãos? Os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Passa por cima, né? Faz de conta que não pode acontecer com ele. Não, esse aqui não vai acontecer comigo, só com o outro. Mas pode sim. Isso, Então fica fazendo uma divisão ali, uma separação. Porque existem muitas linhas de pensamentos e filosofias que aceitam a Bíblia em partes. Não, isso aqui é válido, aquilo ali é ficção, aquilo ali são teorias. Então o que acontece? Alguns rejeitam o Velho Testamento, outros rejeitam o Velho Testamento e as cartas de Paulo, porque Paulo, ou melhor, Paulo não, alguns evangelhos, que nem Mateus, que é um evangelho escrito para os judeus, né? E que mais? Alguns livros como Hebreus, Pedro, né? Que também era bem judaico, as cartas de Pedro, você vê que elas são bem assim endereçadas, né, ao povo judeu. Tem muita coisa do judaísmo. Então, aí aceita a carta de Paulo, porque Paulo lá em Romanos debate, né, em relação à lei e mostra a diferença, o cumprimento da lei em Cristo e tal. E quer dizer que ali Paulo é mais assim contemporâneo na questão da ideia de que Jesus veio para quebrar com a lei e nós não precisamos mais da lei. Não é nada disso, né, irmãos? Então, se nós não entendemos a Bíblia de uma forma completa, nós não estamos nos direcionando ao caminho de Deus. Não estamos caminhando no caminho de Deus. A palavra de Deus ela é completa. Diz aqui que nós não podemos tirar nada e nem acrescentar. Esta palavra ela é aberta para todos nós lermos, estudarmos, meditarmos, nos alimentar, crescer, mas jamais acrescentar. Nós podemos até fazer uma série de exegese dos textos e escrever livros em relação a certos assuntos dentro da palavra, mas acrescentar e transformar e mudar, jamais. Jesus disse que ele, assim, dar um desfecho aqui na palavra e falar, eu sou o alfa e sou o ômega. Ou seja, eu comecei e eu termino. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Ele começou com todo este projeto aqui neste planeta
e Ele vai encerrar. E logo, quando Ele encerrar, nós então estaremos entrando num período de eternidade. Que aí, irmãos, não me pergunte como vai ser. Eu não sei. Né? Deus não nos deu detalhes de como será a eternidade. Não deu. Ele falou que nós vamos habitar na Jerusalém Celestial para sempre, né? Está aqui, né, irmãos? Que nós vamos habitar para sempre com Ele. E porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Como? Como vai ser isso? Nós não sabemos, né, irmãos? Sabemos que será para sempre. Vai ser, vai. Agora, irmão, não vai pensando que vai ser ociosidade, que você vai, sei lá, não vai ter nada para fazer, não é nada disso. A eternidade não vai ser dormir, sei lá, e comer, será que se é que se dorme, nós não sabemos também, né, irmão? Ou ficar só embaixo da árvore da vida comendo do fruto, não é nada disso. Eu creio que todos que vão entrar no reino de Deus terão suas funções, seus trabalhos. Não vai ser uma eternidade de monotonia, irmãos. Senão ninguém suporta, né? Não é verdade? E outra coisa, eu creio que tudo que nós conhecemos aqui, todo esse regime de vida que nós temos, não vai ser nada igual com isso, irmãos. Eu não creio que vai ser igual aqui. Nós temos uma rotina, de vez em quando nós precisamos sair dela, não é verdade, irmãos? Precisamos sair, né? Senão nós vamos explodir. Tem uma palavra nova que chamam de estresse, né? Aí vem o estresse e acaba com a gente, não é verdade? Mas na eternidade não vai existir estresse. Por quê, irmãos? Porque Deus tem algo para nós que eu não sei o que é. Mas que é bom, é. Mas não toca nesse assunto não, que aí você complica o estudo. Irmãos, é como eu falei, né? Tem muitas coisas que a gente lê por fora assim, né? Mas que nós não devemos passar para fora, né, irmão? Você lê e fica com você mesmo. Lê, guarda, fica por ali. É uma ficção. Bom, alguns dizem que não, né? Alguns dizem que foi fato real. Inclusive eu estou lendo ele agora, outra vez, né? Alguns dizem, eu estou lendo, é um livro que eu tenho lá em casa, irmão, que é como o Crisito falou, eu particularmente eu acho que é ficção também, certo? Mas os autores dizem que não, que é fato, foi real. De um irmão que morreu e foi para o céu, né? E ficou lá 40 dias no céu. Ele ficou 40 dias e viu coisas extraordinárias e ele vinha e narrava para um outro irmão, né? Um pastor, e o pastor escreveu aquele livro tal, e publicou e vendeu aí alguns milhares de cópias, né? Algumas milhares de cópias. Mas alguns acham que é ficção e outros, eu particularmente também acho que é ficção, né? Por que, irmãos, que eu acho que é ficção? Porque a Bíblia diz que se outro anjo vier e pregar outro evangelho que o Senhor que não foi pregado, seja anátema, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque dentro daquele livro existem algumas questões teológicas que ele debate ali dentro. Então, é por isso que eu falo que eu não aceito como sendo real. Por quê? Porque não pode vir, né, irmãos? A pessoa morreu, não pode voltar mais. Morreu, acabou. Ou seja, se você for para o céu, vai para o céu. Se for para o inferno, vai para o inferno, acabou. Pois é. Então, por isso que as coisas narradas no livro é interessante, é bonita, é fantástico. Mas são essas questões teológicas aí, que aí caem no ponto da ficção. Mas alguns não, alguns acham que é. Os autores do livro falam que são fatos. Oi? Não. Por isso que eu falei para o Crucito, que não é nem bom comentar aqui o que ele fala lá, né, irmãos? Mas são coisas interessantes. Eu não vou jamais usar numa mensagem o que aquele livro fala ali. Jamais vou fazer isso. Por quê, irmãos? Porque eu tenho como uma ficção. Então, para a mensagem, irmão, nós temos aqui, ó. Aqui dá para pregar 50 não, mais de 50 anos. Muito mais de 50 anos, se eu for pregar direto só aqui dentro. Irmão. Alguém disse que um pastor pregou 6 anos só na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. 6 anos só naquela carta, irmãos. Você já imaginou isso? Pregar 6 anos em uma única carta. Apocalipse mesmo, irmão. Se o pastor está aí quando ele chegar da África, se ele quiser
outra vez começar o estudo, ele pode outra vez começar e os irmãos vão aprender coisas novas. Então, e aí se ele acabar e falar, não, eu vou começar outra vez Apocalipse, ele faz outra vez e os irmãos vão aprender coisas novas outra vez. Vai, é uma coisa que, sabe, irmãos, cada vez que a gente vem aqui na frente, que vai pregar por Apocalipse, irmãos, é algo que, poxa vida, mas eu não tinha notado isso. O Espírito Santo vem e revela, edifica. É isso, irmãos. Então se você vai pregar lá em Mateus, você pode pregar, e sempre tem mensagem. Você vai pregar Marcos e usa. Agora, outros livros não, irmão. Outros livros são outros livros. Servem para informação, servem para curiosidade, para debate, mas nunca para edificar. Edificar é esse aqui, irmãos. Edificar, esse aqui nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Eu vou falar, examinar as palavras, as escrituras, porque são elas que cuidam, que tratam de mim. É isso aqui que é importante, irmão. Nada mais do que isso. Não tem outro livro no mundo que substitua esse aqui, ó. Outro, não existe. Eu já li centenas de livros. Eu já perdi a conta de quantos livros eu já li. Mas igual esse aqui não existe, irmãos. Não existe. Amém, irmãos? Então, se você estiver lendo algum livro que talvez você goste muito dele, não dê mais valor a ele do que a Bíblia. A Bíblia, ela está sobre todos os livros. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, vamos orar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu convido o nosso irmão presbítero Rubens, está orando, encerrando este culto. Amém?